Oi, pessoal. Esse é o último vídeo dessa aula. Depois a gente vai continuar falando um pouco mais sobre maternidade e paternidade, ainda na aula 7, né? Mas é como se a gente pudesse dividir a aula 7 em primeira parte e segunda parte. Então, na primeira parte, a gente tem o conjunto desses vídeos, desses 4 vídeos, que vão trabalhar um pouco sobre um aspecto histórico da construção da maternidade e da paternidade. Como eu tinha falado para vocês no vídeo passado, a questão da sexualidade feminina, assim como a gestação e o parto, eram e são assuntos tabus. O que são tabus? Tabus, eles vieram como se fossem crenças muito voltadas ao sagrado, muito voltadas ao divino, e que as pessoas comuns, as pessoas como nós, né, não podemos falar sobre isso, não podemos pensar sobre isso, porque são questões do sagrado, do divino, coisas que não conseguimos alcançar. No senso comum, a palavra tabu virou como proibição. Então, todas as sociedades têm tabus, todas as sociedades têm algo que não pode ser falado, ou que, se for falado, quebra um paradigma, é visto como algo perigoso de se mexer. Então, o que está dentro do campo do divino, o que está dentro do campo do sagrado, é algo que a gente não conhece, então, algo perigoso de se mexer. Então, o campo da sexualidade, o campo da gestação e o campo do parto são momentos ainda muito carregados pelos tabus. Uma questão que a gente tem para a gente considerar é que na evolução da história, né, no momento de evolução da história, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente começa a ver uma preocupação das sociedades mais voltadas a entender o funcionamento, e até vão surgir alguns pensamentos, né, sobre a mente, a filosofia vai evoluindo, voltadas ao próprio homem. Então, o pensamento antropológico e antropocêntrico começam a surgir e começam a evoluir, né, com mais vivacidade a partir da Era Moderna. Então, a evolução da ciência começa a ocorrer a partir daí. Então, antes disso, tinha-se uma crença meio tabu, né, uma crença muito tabu, de que o corpo humano era um corpo sagrado, era um corpo divino, e por isso não devia ser estudado. A partir do momento que se quebra essa barreira, porque o pensamento científico se sobrepõe ao pensamento religioso, começa a se ver o funcionamento do corpo humano como algo mais voltado para o científico, mas como sistemas funcionando, como se fossem sistemas funcionando ao mesmo tempo. E isso tira a questão sagrada, tira a questão de perigo de você se envolver com isso. E é aí que começa a se pensar também nos momentos relacionados à nossa vida. Então, começa a se pensar na concepção, começa a se pensar na gestação e começa a se pensar no parto. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre parto, e é importante a gente ir pensando nessa parte histórica. Então, do ponto de vista histórico, à medida que a ciência foi evoluindo, o parto ele deixou de ser algo sagrado, algo que as parteiras e as mulheres do lugar, do povoado, né, que a mulher morava, que podiam dar conta disso, para virar um assunto médico. A autora que a gente está trabalhando, ela coloca bastante essa questão de que, a partir do momento que o parto virou um assunto médico, ele também começa a ficar mais científico. E isso tem, né, uns aspectos prós e contras. Tanto é que a gente tem muitos estudos mais recentes voltados à humanização do parto, a importância da gente também humanizar e não só tratar como algo procedimental, porque cada mulher é uma, tem um aspecto emocional que deve ser levado em consideração, a fisiologia e uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai humanizar. Mas do ponto de vista da evolução histórica, à medida que vão surgindo os conceitos científicos, os estudos vão evoluindo,
o parto ele deixa de ser algo só voltado para a mulher, no sentido das mulheres conhecerem e da parteira conhecer, para algo mais científico. Do ponto de vista da organização, da higiene, né, da possibilidade social de manter essas crianças, claro, a taxa de mortalidade infantil diminuiu, porque começaram a se pensar em uma série de medidas e procedimentos e protocolos médicos que facilitaram que as crianças pudessem se manter e nascer, né? Como havia muitas mortes antes disso, à medida que foi se evoluindo e se criando tecnologia para isso, foi evoluindo também a capacidade que a gente tem de fazer nascer e manter as crianças que vão ser seguras com a gente, né? Então, é importante da gente falar um pouco sobre isso, porque nas próximas aulas a gente vai falar um pouco também sobre o parto e sobre a chegada da criança. Outra coisa também importante é que o que se tinha também ainda na era moderna e foi caindo até o final do século XIX, isso no século XX já não se via mais, foi a ideia das mães não poderem amamentar os seus filhos quando eles nasciam. E então uma prática muito comum era delegar esse cuidado para as amas de leite. Seguindo uma tradição mais menos científica e mais religiosa, tinha-se que as amas de leite transmitiam para as crianças o caráter. Então, se a ama de leite fosse uma pessoa boa, no sentido de muito honesta, além de ser uma mulher forte, por isso as negras eram mulheres muito escolhidas, não só por serem escravas, mas elas eram escolhidas para serem amas de leite, porque elas eram fortes, se elas tinham essa condição de serem fortes, elas iam transmitir essa força, um leite forte para a criança. À medida que a tecnologia e a ciência, né, vão evoluindo, vai se observando que não é bem assim, e aí vai se modificando também a relação familiar. E à medida que o cuidado da criança vai sendo voltado para a mãe, isso também vai se modificando. O modelo familiar e o movimento familiar também vai se modificando. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Até lá!